Considerada o mal do século XXI, a depressão é um transtorno cerebral que pode ter muitas formas diferentes. É possível ter apenas um episódio de depressão durante toda a vida, ter crises recorrentes e até ser cronicamente depressivo. A doença atinge cerca de 7% da população mundial, cerca de 400 milhões de pessoas. Pessoas com depressão enfrentam diversos medos e males. A Marcela enfrenta a doença desde os 9 anos e revela que o momento mais difícil foi quando enfrentava duras crises de pânico. Antigamente eu passei por uns períodos bem sombrios, vamos dizer assim, e teve um período que eu estava tendo muito ataque de pânico. Eu quase perdi um ano escolar por causa disso. Eu não conseguia me aproximar das pessoas, eu tinha medo do toque humano. As pessoas chegavam perto de mim, foi um período que eu passei até dentro da minha casa. Minha mãe eu não conseguia, eu tinha pavor e eu não sei explicar. Hoje, mesmo que já tenha passado, eu não sei explicar o medo que eu tinha das pessoas. Mas qualquer pessoa que se aproximasse de mim, Nossa, eu não conseguia imaginar, calcular o que isso poderia causar em mim. E isso no começo as pessoas não entendiam. Enfrentada por muitos brasileiros, algumas pessoas conseguem driblar a depressão usando a música, usando o esporte ou qualquer outra coisa que lhes dê felicidade. O apoio da família e dos amigos é essencial para que essas pessoas enfrentem esse período difícil e consigam, assim, superar seus medos e seus males. Tudo começou quando eu tinha 9 anos, foi quando eu perdi o meu pai. Foi um baque muito forte para mim e eu comecei a procurar pequenos refúgios. E naquela época eu já fazia coral na escola. E eu comecei a estudar, a usufruir cada vez mais do meu tempo livre para isso. E eu já tinha pessoas também na minha família que sempre se dedicou à música, meu padrinho, meu primo. E eu sempre fui me adaptando até que eu fui procurando melhoras, eu fui vendo que eu tinha melhoras quando eu começava a cantar. Eu nunca tive um sentimento muito próximo de instrumentos, mas cantar, pra mim, é como se fosse uma expressão de tudo que eu não consigo falar. É quando eu consigo colocar tudo pra fora que eu tô sentindo através do canto. Segundo Marcela, existe uma falta de compreensão das pessoas que não enfrentam a depressão, mas diz que encontrou pessoas que a ajudaram. As pessoas não compreendem. As pessoas acham que é frescura, que eu tô passando por uma coisa... É sempre assim. O meu problema sempre vai ser maior que o seu, sabe? Então, chega num ponto que a pessoa fala assim, isso passa. Eu também tô passando por uma coisa difícil. Que não sei o que, não sei. Então, assim, as pessoas não compreendem que é uma doença, entendeu? Não é um processo fácil. Mas, graças a Deus, algumas pessoas que eu encontrei no meio do caminho me ajudaram bastante. A minha mãe, no começo, também não levou muito bem a ideia, apesar dela também ter passado pela doença. Só que depois de alguns tratamentos, algumas terapias que eu fiz, ela passou a aceitar um pouco melhor. Thaisa Silva, que convive diariamente com pessoas que enfrentam ou enfrentaram a doença, diz que é necessário saber o que falar para essas pessoas. Você tem que medir o que falar e como falar com a pessoa que tem depressão ou que ela já teve depressão. Ela diz também que admira a força de vontade das pessoas que enfrentam a depressão. É incrível como num século que a gente está vivendo hoje, que as pessoas cada vez mais estão sendo egoístas, essas pessoas que têm essa doença, que já passaram por essa doença, a força que elas têm de estar reagindo a isso, de não estar se deixando levar pela doença. Então, a força de vontade eu admiro muito, porque tem muitas pessoas que nem tem isso e às vezes só faz por ser modinha, entendeu? E as pessoas que já tiveram, a gente vê que elas têm muita força de vontade.